Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Hoje é quarta-feira, mais um dia o Senhor nos colocou de pé, nos sustentou até aqui, nos ajudou, nosso Deus, a vencer as batalhas do dia a dia. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo aquilo que você fizer. Seja abençoado pelo nosso Deus. Deus é fiel e maravilhoso, irmãos. Mesmo que passamos lutas, adversidades. Aqui em casa, igual uma virose, assim, pulou de um para o outro. Mas, graças a Deus, superamos as gripes, tosse, inflamação na garganta. Que o Senhor restaure a saúde de cada um que está me ouvindo, cada um da sua família. Deus possa conceder saúde, em nome de Jesus. Nós estamos em Juízes capítulo 17, faremos a leitura do 7 ao 13, que diz assim: E havia um moço, o levita, na casa de Mica. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, peregrinava por ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar por onde quer que achasse conveniente. Então, seguindo o seu caminho, ele chegou às montanhas de Efraim, à casa de Mica. Mica lhe perguntou: de onde você vem? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, vou peregrinar por onde quer que achar conveniente. Então Mica lhe disse: fique comigo e seja meu pai sacerdote, e cada ano lhe darei 10 moedas de prata, vestuário e o sustento. O levita aceitou ficar com aquele homem. O moço era para ele como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço passou a ser sacerdote e ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Meu Deus. E aqui continuou, irmãos, ali a mini igreja, que o Mica e sua mãe abriu, ele acreditando ser realmente que Deus estava com ele ali. Ele foi ungindo sacerdote, dando salário e foi criando o seu reino ali. Nós vamos ainda ler mais à frente para saber o fim dessa história, mas nós já vemos e podemos refletir nessa passagem, amados, que esse moço de Belém de Judá, que saiu peregrinando sem direção, quando a pessoa não tem um direcionamento, não tem um propósito, ele é levado por qualquer vento de doutrina, amados? Qualquer vento de religião, ali ele já aceita, acredita ser verdade. Não tem uma bússola que é Jesus, não tem um direcionamento do céu para a sua vida. Então é presa fácil, dos falsos, daqueles que se diz de Deus, que usa, o nome de Deus. Então ali ele aceita qualquer coisa, ele não tinha propósito na vida dele. Nós temos que ter propósito na nossa vida, um alvo que é Cristo. Nós temos que ter, sim, o direcionamento do céu para as nossas vidas e segui-lo, para que nós não sigamos qualquer vento de religião, doutrina que não agrada ao nosso Deus. Então, não é assim. Qualquer proposta que o servo do Senhor deve aceitar. Ore primeiro a Deus ao sair do seu lar, ao ir a um templo religioso. Ore ao Senhor
peça direcionamento a Deus, porque o véu foi rasgado, o Espírito Santo, ele pode falar com aquele que se derramar com sinceridade na presença de Deus. O Senhor, ele fala, o Espírito Santo fala, te direciona corretamente nos seus caminhos. Peça discernimento ao Senhor, aceitar propostas, né, parecendo boa, honrosa, dinheiro ali, teria o salário, teria um cargo na igreja de Mica, no templo dele, na casa dele. Então, ali continuou o erro acontecendo, continuou ali ela acreditando que foi o Senhor que mandou aquele homem, porque ele tinha um levita, um sacerdote tinha ganhado um levita para a sua seita. Então, querido, e no mundo não é diferente. Quantos e quantos têm usado o evangelho para enriquecer, para construir os seus reinos, para ser adorado, para levar muitos à perdição, né, a ser ali os seus servos, e dizer que é o Senhor Deus que está recebendo aquela adoração, aqueles votos, aquelas ofertas e tudo que eles inventam, né, para vender os seus comércios disfarçados de igreja. Está muito terrível. Mas, querido, existe também a igreja de Cristo, que mesmo sendo de Cristo, se corrompeu e se tornou, né, herege. E esta nós não devemos abandonar. A igreja de Jesus, que Ele nos colocar aqui para servir, que nós vê que é raiz de Deus, da palavra. Mesmo que os homens se corromperam, vamos ficar ali intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelos líderes, para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, para que eles voltem ao primeiro amor. Não vamos desistir na casa do Senhor, né? Eu estou aqui triste porque eu estou morando longe dos templos, nós estamos sem carro no momento, mas o Senhor tem falado que não é para sair do meio da sua igreja, não é dos templos levantados por mão de homens, aqueles que foi levantado por homens e mulheres de Deus, né, que às vezes já até partiram, fundou na direção do Espírito Santo de Deus para ensinar a verdade, nós guardar esta verdade, não perder ela com o tempo, ainda que muitos se corrompam, líderes, seja quem for, mas se você conhece a verdade, o Senhor te revelou como deve servir, permanecer na fé até o fim, porque quem vai separar o joio do trigo é Jesus quando Ele voltar, que vai separar as ovelhas do bode, colocará à direita as suas ovelhas e os bodes à esquerda. O trigo, né, no celeiro e o joio no fogo. É Deus, é Ele que vai julgar, nós não temos que julgar. Às vezes a gente se revolta, irmãos, porque é normal ver a casa, né, a gente se revoltar, indignar, mas não devemos pecar, né? Ireis, mas não pequeis. Quantas vezes nós olhamos e entristecemos, sim, com a casa do Senhor, que nós sabemos que tem princípios bíblicos, homens e mulheres de Deus, né, que o Senhor direcionou para protestar, para ser como a Bíblia manda, e ver os homens mudando tudo, mudando até mesmo a cor, uma cor, a gente lembra do céu como uma cor clara, tudo alvo, tudo mais alvo que a neve, né? Aquela cor celestial. Você olha para o céu, irmão, você pode ver o dia como o dia. Jesus é a luz, é luz, né? E nós vemos aí homens mudando para escuridão, né? Colocando aquelas paredes pretas,
colocando cores que pertencem às vezes até à maçonaria, né? As igrejas estão contaminando muito, contaminando mais. O remanescente fiel não se contaminará. Mesmo que o mundo entre na igreja, você tem que lutar para permanecer, né, com os poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, a nossa indignação não pode nos tirar da presença de Deus. A nossa indignação não pode nos afastar, ainda que nós fiquemos, né, com vontade de se esconder, nem sair de dentro de casa para um tempo que só fala em dinheiro, só fala em vender, em venda, né? Porque é muito triste. Se nós for falar disso aqui, você não vai ter nem vontade de ir à casa do Senhor mais, mas vai ter sim, porque Jesus vai voltar e vai levar aqueles, né? Ele que vai separar. A Bíblia é clara em dizer, o trigo e o joio vai crescer junto, né? Então deixe, tá vendendo, né, a camisa que às vezes vale R$20, R$50, R$60 ou mais na igreja, do congresso. Peça a Deus condição, se você quer participar, né? Às vezes, se não participar, você não vai perder sua salvação também, você não vai tirar na boca dos seus filhos para participar. Mas se você tem um desejo, Deus vai abrir a porta, por mais que eles estão errando. O Senhor é misericordioso com a sua vida para você permanecer. Está sendo rejeitado, né, por não concordar ali. Continue adorando, continue olhando para o céu e pregando a verdade, ainda que não queira ouvir. E muitas das vezes Deus nos leva assim lá para cima para falar, porque Ele é dono da igreja. Ele ainda abate o soberbo, né? As lideranças corrompidas. Ele põe ainda os seus servos para falar a verdade ao povo, a eles mesmos. Ainda que eles não querem consertar, o Senhor vai nos usar para pregar, para que naquele grande dia eles não digam: ninguém me avisou que eu estava errando. Ninguém falou. Deus vai usar os teus servos até a última hora, meu irmão. Ninguém vai ficar inocente, né? É porque eu achei que estava agradando a Deus. Deus usa os seus profetas para alertá-los que ai deles se eles não consertarem, né, diante do nosso Deus, não ouvir os profetas. Eles terão o seu julgamento diante do verdadeiro pastor, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele nos apacentará eternamente, viveremos com Ele naquele grande dia. Então vamos aguardar o juízo de Deus e adorando, exaltando, pedindo força ao Senhor para perdoar os nossos irmãos, os nossos líderes e proteger, blindar a nossa alma para não se contaminar, né, irmãos? Então veremos todos lá na glória. Não tem placa de igreja, Nova Jerusalém, do pastor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus abençoe a sua casa, a sua família, meu irmão. Tenha um bom dia na paz do Senhor. E vai para a sua igreja, vai, né, aonde ainda tem princípio. Você sabe que Jesus, né, que fundou, que para você congregar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.